Opa! E aí, pessoal? Vamos para mais um vídeo, então? Bom, na verdade a gente não vai para mais um vídeo, né? E sim a gente vai dar continuação ao vídeo pais abusivos, pais tóxicos, né? Foi muito legal que a gente trocou, né? Com o pessoal da internet, e o pessoal pediu, pô, Duda, faz a parte 2, a parte 3, perguntas que vão além do tema ali, que a minha forma de ver, né, sobre pais tóxicos. E eu dei depoimentos meus ali, né, bem particulares, sobre ter vivenciado por pais, assim, que eu não digo que meus pais foram tóxicos ou foram abusivos. Em alguns momentos foram, eu não tenho como negar, abusivos, não tóxicos, né, mas foi muito legal a troca com o pessoal da internet. Até eu vou ler aqui o que o pessoal falou, e a partir do que eles falaram aqui, né? Por isso que eu falo assim, é muito legal vocês mandarem as perguntas de vocês para que a gente possa trocar, tá? Então vamos lá, vamos pegar o vídeo aqui, pais abusivos, né? Aonde tem os comentários aqui, e eu achei muito legal, né? Vamos lá. A Ana Paula RC, ela escreveu assim: Duda, será que você pode fazer a parte 2, 3 sobre esse assunto? Eu percebo que nem sempre a questão está no perdão de um filho para os pais abusivos, mas sim na dificuldade de se perdoar, esquecer e ver que o abuso, que vem verbal ou físico, não acaba. A dificuldade dos filhos de pais abusivos é lidar com o comportamento dos pais versus suas emoções. Isso que é muito legal que ela falou, tá? Comportamento dos pais versus suas emoções. Então há o perdão, mas quando se chega em casa e o filho é abusado novamente, hoje, amanhã e depois, o emocional desse filho vai sofrer repetidas vezes. O exercício de apanhar diariamente e se conformar que os pais não vão mudar, já que aprenderam assim, e sempre perdoar não basta. O que você indica para esses filhos, para que eles saibam os seus limites, o quanto deve aguentar de abuso, verbal ou físico, terapia para o resto da vida, até que um dia possam dizer que, enfim, não vão sofrer mais? Muito legal o que ela falou aqui, tá? Então, vamos lá por parte, né? Uma das coisas que a gente precisa entender no que a Ana Paula falou é o seguinte, assim, ó. Quem não assistiu o primeiro vídeo, eu peço que assista, senão não vai entender muito desse daqui, tá? Tudo que eu tenho para falar para vocês são as minhas experiências, o meu trabalho como dirigente espiritual, onde eu atendo pessoas no centro espiritualista. Geralmente sou eu que faço o atendimento fraterno, tá? E por trabalhar como terapeuta durante o dia todo atendendo pessoas. Então o que acontece? Na terapia vem assim, um percentual de pessoas que está com problema com relacionamentos, um outro percentual de pessoas que não sabem lidar com a perda de entes queridos. E eu vi uma grande parte que sofre por ter pais abusivos, pais tóxicos, né? Então o que acontece assim? O que eu vou falar para vocês tem muito a ver assim na área da psicologia, mas o foco mais forte, que é aquilo que eu sei que eu posso dar de melhor para vocês, mas eu estou em aprendizado também, que é o lado espiritual. Então o que acontece assim? Vamos entender a pergunta da Ana Paula, tá? O comportamento versus a emoção daquelas pessoas que sofrem. Como eu falei naquele vídeo, assim, ó, a gente precisa compreender por que um pai e uma mãe têm aquele comportamento, tá? O perdão é um dos patamares mais difíceis na espiritualidade. Eu sempre vou falar, perdoar para os fortes,
não perdoar é para os fracos. A gente tem que fazer muita força para perdoar. Humilhado, violência física, verbal, material. Você tá na minha casa, quando estiver embaixo do meu teto, comendo a minha comida, é isso aqui. Mas o que eu entendi da Ana, tá? A gente tem que pensar na gente. E muitas vezes o perdão demora tempo. E será que a gente tem esse tempo todo para perdoar? Como vai ficar as nossas emoções? Dependendo do tempo que vai levar. Eu sempre falo isso e é uma verdade que eu tenho, mas eu sempre digo assim: hoje eu penso assim, amanhã eu posso mudar. A gente está trocando uma ideia aqui no vídeo, tá, pessoal? Em primeiro lugar a gente e depois os outros. Ah, mas isso é egoísmo. Não, calma aí. E o que eu ouço muito, mas tu fala muito em ajudar as pessoas, como assim em primeiro lugar a gente? Calma, vamos conversar como amigos, diálogo, opiniões diferentes. Eu sempre uso o exemplo do avião caindo. Se eu não colocar a máscara primeiro em mim de oxigênio, eu não consigo ajudar as pessoas. Se eu não estiver bem, eu não vou conseguir fazer o bem. Então o que acontece assim, ó? Uma das coisas que a gente precisa entender, por mais que a gente ame uma pessoa, chega um momento da nossa vida que a gente precisa fazer uma escolha. Cara, tá me fazendo mal, eu preciso sair dessa casa. Como tem um relato ali de um menino que eu vou ler daqui a pouco, que ele fala sobre isso, mas ele voltou na pandemia. Então o que acontece? Chega um momento que a gente entende que os pais não vão mudar. E uma coisa que eu vou falar pra vocês assim, ó. Cara, as pessoas depois que passam dos 60, 70 anos, 80 então nem vou falar, não muda mais. Isso eu aprendi. A pessoa não muda mais. Então o que acontece? Chega um momento que você precisa pensar em você. Só que daí o que acontece, né? A gente precisa pensar, pensar sim na gente e nas nossas emoções. Aí o que acontece? A gente precisa buscar ajuda. Cara, se você é dependente materialmente de seus pais, se você não consegue se manter, se você não consegue ter a sua independência financeira e você sabe que vai precisar passar um tempo ainda com seus pais, qual é o conselho que eu te dou? Primeiro de tudo é assim, ó, a gente precisa despertar o nosso lado espiritual, de ter compaixão com seres, tá? Que não sabem dar nada além de ódio, de raiva, de violência verbal, emocional. Eu sempre vou me lembrar daquela frase que fala: pessoas machucadas machucam, pessoas curadas curam. Então, se você não consegue sair dali, qual é o meu conselho para você? Busque terapia, busque centros espíritas, busque vídeos na internet, busque ajuda e auxílio. E entenda uma coisa: nascer não é o começo, morrer não é o final. Eu sempre digo isso. A gente precisa entender que seja lá com quem quer que a gente esteja, é um tempo que a gente vai ficar com essas pessoas. Você tem um tempo com os seus pais. O lado espiritual, eu acredito que todos nós, antes de reencarnarmos, a gente passa por um projeto reencarnatório. A gente escolhe o nosso nome, o nosso sexo, a gente escolhe o nosso pai e nossa mãe. Como assim, Duda? Eu não queria escolher esse pai e essa mãe. Escolheu sim, irmão. E outra, por que escolheu? Porque eles estavam antes de você, eles já estavam encarnados aqui. Eles vieram para o planeta Terra, para o plano físico, antes de você. E você pode ter a certeza que é um dos lados assim que é legal a gente falar sobre espiritualidade.
esse pai, essa mãe que está na tua vida, difícil, se você acredita em espiritualidade, reencarnação e evolução, ele não é teu pai e tua mãe por acaso. Esse pai, ele já foi teu filho. Esse pai já foi teu marido. Esse pai já foi teu irmão. Então existe uma história ali. Só que eu acredito que, como a espiritualidade ela é perfeita e ela nos coloca numa situação que até uma tenra idade a gente não consegue sair de perto dessas pessoas, a gente precisa tentar fazer o nosso melhor. A gente fala muito sobre empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Só que eu entendo uma coisa sobre empatia. Primeiro você precisa se entender. Se você não conseguir se entender, você não vai conseguir entender o outro. Então o que acontece assim, ó, as nossas emoções, a nossa paz, ela precisa ser colocada em primeiro lugar. Mas eu sempre falo assim, o bom senso. Eu não quero que com esse vídeo, então agora a partir de hoje eu vou sair de casa, eu vou viver na rua. Não, cara, não. Se você não tem para onde ir, você precisa continuar ali. Mas movimentar toda uma energia para entender que esse lar, essa casa com esses pais, tá te fazendo mal. E uma das coisas que a gente precisa entender, que eu acho que vem muito acrescentar no vídeo, é o seguinte, assim, ó. Um dos nossos maiores processos evolutivos aqui na Terra é aprender a lidar com pessoas, é relacionar-se com pessoas. Cara, você que está me assistindo aí, não existe nenhuma pessoa difícil na sua vida. Não existe nenhuma pessoa complicada na sua vida. Eu duvido que não exista, que não tenha essa pessoa difícil e complicada na sua vida. Só que, cara, acho que isso é uma das coisas mais legais que eu posso falar nesse vídeo, assim, ó. A espiritualidade, ela tem bases muito sólidas, que é o perdão, a paciência, a gratidão e o mudar, a transformação. Mudar também é para os fortes. Existem pessoas que a gente vai ter que tolerar na nossa vida. E o tolerar não significa que você tenha que conviver com elas pro resto da vida. Para tolerar essas pessoas, você precisa entender o valor dessas pessoas na tua vida. E eu acho que a gente só tolera pai e mãe. Mas por que a gente deve tolerar um pai e uma mãe? Por gratidão. Gratidão porque quando a gente veio para esse mundo, um pai deu casa, comida, roupas, por pior que seja esse pai. Ele te sustentou e ele te manteve por alguns anos de tua vida. Só que o que acontece? Se esse pai estiver te fazendo mal, você precisa se afastar. Vou contar para vocês mais uma experiência minha. Fazem 6 anos que minha mãe morreu, que minha mãe faleceu. Minha mãe faleceu dia 14 de julho de 2014. E eu amava muito minha mãe, e minha mãe era uma pessoa médium, ostensiva, bipolar. Cara, vou falar uma coisa pra vocês, assim, ó. Eu e meus irmãos, a gente nunca esquece. Quando a mãezinha acordava cantando lá, 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 aquele dia era o dia mais feliz da nossa vida. Mas, meu, quando ela acordava, que ela levantava da cama e botava os pés no chão bestemando, cara, querida, ela já faleceu, mas ela sabe que eu não tô mentindo que eu tô falando. Ela acordava assim, falava assim, ó, que cacete de vida mesmo, que inferno. Cara do céu, naquele momento ali, a gente sabia que o dia ia ser tenso. Então, uma das coisas que eu quero que você entenda é o seguinte, assim, ó,
eu amei muito minha mãe e aceitava ela do jeito que ela era. E eu praticamente ia ver ela todos os dias, eu ia tomar um chimarrão e ia almoçar com ela. Difícil o dia que eu não ia. Aonde eu quero chegar sobre o se distanciar de um pai e de uma mãe? Logo que ela morreu, o meu pai daí ficou sozinho. E eu me lembro que o meu pai, assim, eu comecei a visitar ele todos os dias. E meu pai estava muito grosso, muito estúpido, muito dono da razão. Ele não estava bem com ele. E eu percebia que cada vez que eu ia visitar ele para querer ficar com ele, para querer ser amado por ele, me fazia mal aquilo. E aí eu comecei a colocar em prática, que é aquilo que eu falo para os meus pacientes e para as pessoas que eu atendo na casa de amparo. Eu comecei a me distanciar dele. Tipo assim, eu ia todo dia. Eu comecei a ir, na primeira semana, era 7 dias na semana, eu comecei a ir 5. Continuava na segunda semana, eu comecei a ir 4 vezes. Na terceira semana, 3. Na quarta semana, ali, um mês, estava indo 2 vezes por semana. Aí ele falou, tá, mas o que está acontecendo que tá vindo menos aqui? Eu falei, pai, eu vou te ser bem sério contigo, tu tá um grosso. Tudo que eu falo, tu resmunga, nada tá bom, tu é dono da razão, não tem um diálogo contigo, tu é o certo, muitas vezes grosseria, entendeu? Eu te amo, mas tá me fazendo mal, eu vou me afastar de ti. Só que daí o que acontece, assim, eu me afastei dele sem culpa, que eu acho que é um dos processos que a gente tem que falar aqui. A maioria dos filhos sentem culpa por se afastar dos seus pais, e a gente precisa tomar cuidado com esse sentimento de culpa. Cara, entenda uma coisa assim, ó, não existe culpa. Isso é uma das coisas que eu tô sempre batendo, assim. A culpa é derivada do erro. Se eu erro, eu me sinto culpado. Só que a gente tem que trocar a palavra culpa por autorresponsabilidade. Reconheço que errei e não quero mais errar. Mas existem coisas que a gente não tá errando. Fala pra mim aqui, eu vou pedir pra vocês escreverem no comentário, os amigos do canal mesmo, a parceria do canal aqui. E eu não vou ficar chateado. Vocês acham que eu tô errado em me afastar de um pai que ia todo dia ver ele e era sempre uma patada, tudo que eu falava estava errado, só ele falava, eu tinha que ouvir, e muitas vezes eu queria falar e ele não ouvia. Cara, teve uma vez... Olha que eu vou falar pra vocês no vídeo aqui, né? A gente almoçou junto, eu e meu pai, e aí ele sempre ia no bingo, né? A gente almoçava meio-dia, daí pai, vou ter que ir, que a 1h tem paciente. Vou pegar uma carona contigo aí, que eu vou no bingo lá jogar, que a 1h15 já tem as rodadas grátis. Beleza, pai, bora, vamos lá. Daí eu me lembro que a gente tava indo, ele falando, chegou um momento assim que cara, meu pai, né? Falei assim, pai, deixa eu te falar um negócio, assim, ó, a gente tá entrando com um projeto novo na casa de amparo, que é o sopão das famílias carentes. E cara, quando eu falei aquilo, sabe o que ele não falou? Ele falou assim, tu nem sabe, tem uma atendente lá do bingo, ela tá me dando mole. Você acredita nisso? Cara, naquele momento eu percebi assim que ele não tava me ouvindo. Naquele momento eu percebi que o meu pai, ele não iria mudar. Meu pai na época, hoje ele tem 76, ele estava com 70 anos. Então naquele momento assim eu poderia explodir no carro e dizer, cara, tu é muito egoísta. Hoje estou falando uma coisa minha pra ti, seja meu amigo. Mas eu busquei compreendê-lo e não quis ficar mal com aquilo. Não deixei que aquilo me magoasse. Eu percebo que muitos filhos que, olha, vou contar um negócio pro meu pai, um negócio meu, e aí o meu pai nem deu bola, estou magoado. Cara, eu não me permito ficar magoado por isso, porque cada um dá aquilo que tem, nós só damos o que temos. E cada vez mais eu me afastava dele até que
eu falei pra ele, só que aí tá um dos X do encontro de hoje, assim, ó. Você que é filho, porque o que acontece, a maioria dos filhos tem medo dos pais, principalmente um pai abusivo, brabo, né, a mãe, o cara me pelava de medo da minha mãe. Eu comecei a ficar mais forte no momento que eu saí de casa, que eu comecei a ficar mais adulto, mais velho, eu comecei a falar de igual para igual. Eu sempre falo, principalmente para os pais que vêm aqui na terapia e para os pais que vão lá na casa de amparo, o maior erro de um pai é achar que os filhos vão ser sempre crianças, que eles nunca vão crescer. Esse é o maior defeito de um pai. Entender que os filhos crescem, ficam adultos, e por que não aprender com um filho? Isso vai te desmerecer em aprender com o filho? Então eu gostaria muito que vocês entendessem o seguinte, assim, ó. Não se culpem por se afastar de um pai. Só que o grande conselho que eu dou nesse vídeo é o seguinte, assim, ó. Tenha força de dizer para ele por que você está se afastando. Meu pai perguntou, por que tu tá vindo 2 vezes por semana aqui? Cara, não tem conversa contigo. Tu fala, tu é grosso, tu é agressivo, tudo que eu falo tu retruca, tudo que eu falo tu corrige. Pai, eu tenho 41 anos, na época eu tinha 41, agora eu tenho 47, tá? Poxa, uma outra pessoa não fala comigo assim, tu é meu pai, mas assim, ó, eu não tenho que estar ouvindo isso todo dia, então eu escolhi ouvir isso 2 vezes por semana. Sabe o que aconteceu? Ele mudou. Porque passaram 6 anos, ele está cada vez mais velhinho, está cada vez mais sozinho. Quando eu não vou lá, eu voltei aí todo dia lá. E quando eu não vou lá, ele me chama. Então eu quero que vocês entendam nesse processo, não tenham culpa por muitas vezes ter que se afastar de um pai, de uma mãe, que, cara, tá te fazendo mal. Infelizmente esse pai, essa mãe, tá te fazendo mal. Eu vou ler aqui um comentário do Marcelo Pereira Risse. Grande abraço para esse amigo aí. Duda, sigo aqui para dizer, por favor, poderia fazer a parte 2 e 3, querido? Tá aí, velho. Se vocês quiserem, vamos para 3, tá? Quem manda aqui no canal é vocês, tá? Eu sinto muita falta de entender esse ponto e falho como filho em ter essa compreensão. Marcelão, dá uma parada aqui no teu texto, você não fale nada, cara. A compreensão, o compreender, muitas vezes leva tempo. Mas para isso, para a gente compreender, a gente precisa passar por um processo de autoconhecimento e de reflexões. E eu sempre vou falar, a gente não sabe fazer reflexão. A gente acha que fazer uma reflexão é pensar, 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 e tu não chega a lugar nenhum. Reflexão é tu pega um momento da tua vida, é que nem cortar uma fatia do bolo, tu analisa aquela fatia, tu analisa aquele bolo, perceba o que está acontecendo, tenta um olhar de fora, se projeta para fora de ti, assim, sai de ti, tenta perceber quais são as pessoas envolvidas, quais são os personagens envolvidos, e sem culpa, aonde que eu estou errando. Se você aprender, cara, você sai muito grande dessa reflexão e com muita compreensão, tá certo? Não à toa, busquei sair de casa para morar e estudar em outro estado. Com a pandemia, estou em casa com a família, mas passo por altos e baixos emocionais. Me dão de tudo material, mas sinto extrema falta de ser escutado. Se consideram mais que autoridade. E sinto ser tão inferior que não posso agregar ao crescimento deles. Muito grato por essa conversa em vídeo. Cara, eu só posso agradecer pelo teu depoimento, assim, sabe? Do que adianta um pai e uma mãe dar de tudo materialmente e não dar amor? Sabe, eu trato muitos suicidas aqui na terapia e lá em casa de amparo. E tu sabe que uma coisa que eu aprendo com o pessoal
esses que pensam em cometer suicídio, eles falam assim, ó, eu gravei isso. A gente não quer ser julgado, a gente só quer ser escutado. Muitas vezes a gente só precisa de um amigo, muitas vezes a gente só precisa de alguém que nos dê atenção. Perfeito. Cara, sabe, a gente fala muito de espiritualidade aqui, do que adianta tu fazer caridade lá fora se tu não percebe que dentro da tua casa um filho está com depressão, um pai está com depressão, uma mãe está com depressão, você não tem esse olhar. E meu amigo, deixa eu te falar uma coisa para você, tá? Especialmente para você que mandou essa mensagem, assim, ó. Marcelo Pereira, né? Não se cobre, não se culpe. Essa compreensão sobre esses pais que você tem, ela vai vir com o tempo. Mas eu queria muito que você se preservasse. E acredito que faça parte do teu processo evolutivo ter a força de falar com eles. Porque eles estão tão imersos assim nessa vida que eles não têm a noção do mal que eles estão fazendo para ti. Aqui na terapia eu falo para os meus pacientes que têm pais abusivos e tal, você precisa falar para ele que tá te falando, não consigo. Cara, preciso, não consigo. E cara, chega um ponto que eu digo assim, eu quero falar com teu pai. E eu chamo o pai aqui na terapia e digo, cara, tu tem noção do mal que tu tá fazendo pro teu filho? Oh, não. Isso, cara, eu não tinha noção. Às vezes eles não têm noção do mal que eles estão fazendo. Às vezes eles estão tão imersos naquele mundo deles que eles não conseguem se perceber do que estão fazendo. Então assim, Marcelão, tu deve ser um cara incrível, gente boa pra caramba. Esses pais, o lado espiritual, tá? Existe um resgate, é o teu grupo karma. Vai chegar um momento que você vai se afastar desses pais. E aí você vai fazer uma escolha em vê-los ou não. Mas você não pode, em momento algum, se culpar por esse distanciamento. Sempre que você estiver com eles, é importante você falar o que está te incomodando. A gente percebe assim, que muitos filhos, o pai é uma autoridade, realmente ele é uma autoridade, mas a gente pode falar com uma autoridade. E se você não consegue falar com eles verbalmente, escreva uma carta, escreva um e-mail, manda uma mensagem para o WhatsApp, manda um áudio. E a gente precisa entender o seguinte, que a gente precisa sempre se colocar em primeiro lugar. Tudo aquilo que está nos fazendo mal, a gente precisa se afastar. Como eu estava falando ali, ó. A gente veio nesse mundo para se relacionar com pessoas, ok? Agora, tem pessoas que a gente precisa tolerar e tem pessoas que a gente não precisa. Amigos, trabalho, você não tem que tolerar essas pessoas, não. Não precisa. Se afaste dela. Ah, mas no trabalho eu tenho que conviver lá 8 horas. Convive fechadinho, não fala da sua vida, não mostra os dentes. E outra coisa, não permita que ninguém passe por cima de você. Assim como existem pais abusivos, existem pessoas abusivas. E você não tem que estar tolerando essas pessoas. Você tem que dar limite, saber, ó, meu pai, daí, ó, o filho de corno, daí você não passa. Você tem que falar para essas pessoas. E pais, você tem que ter uma tolerância pela gratidão por aquilo que eles fizeram por você. Mas essa gratidão, ela tem um término no momento que você entende que por ser grato você tem que tolerar tudo. Não é porque são nossos familiares que a gente precisa tolerar tudo. E uma das coisas que eu quero muito acrescentar nesse vídeo é o lado espiritual.
Muitas vezes, gente, por detrás tem mediunidade. Eu sou nascido e criado numa família de médiuns. Minha mãe era médium, meu pai é médium, nunca trabalharam. Minha mãe morreu nova, com 64 anos. Meu irmão, médium muito forte, cometeu suicídio há 12 anos. Minha irmã é médium ostensiva, bipolar, mora com meu pai, não dá certo em relacionamento nenhum. Então, muitas vezes tem um boi na linha também. Só que eu sou uma pessoa que eu não consigo conviver com a minha irmã. E eu vejo que é difícil conviver com ela. Não estou julgando, mas estou falando uma coisa que eu sei. Porque a minha irmã não dá certo em relacionamentos nenhum. Só que eu sei que é minha irmã e ela faz parte do meu grupo Karma. E cara, uma vez ela era evangélica e eu espiritualista, como se eu fosse do demônio, do capeta. Mas eu pensei e penso assim, cara, eu tenho meu lado espiritual. Eu sei que ela não é minha irmã por acaso. E eu vou fazer a minha parte. Eu sempre dava amor pra ela e dou até hoje. Hoje eu mandei uma mensagem, tudo bem, mano, como é que tá? Tá precisando de alguma coisa? Tem vezes que ela me responde, tem vezes que ela não me responde. Domingo fui almoçar no meu pai. E minha irmã mora com meu pai. Minha irmã tava da pá virada, grossa, estúpida. Mas é o jeito dela ser. Não me faz mais mal, porque o que acontece? Eu permito você ser quem você é, mas eu não permito que você me faça mal. Eu falo pra ela o que eu penso, ó, tá com a pá virada hoje, hein? Eu falo o que penso, e falo o que penso pro meu pai também. E muitas vezes eu vejo o boi na linha, a obsessão através de minha irmã, vinha através de minha mãe, através de meu pai, através de meu irmão. Então, o que eu quero dessa parte dos pais abusivos é que a gente entenda uma coisa. Existe um limite entre reconhecer um pai e uma mãe e entender que não é porque são pais e mães que podem fazer o que quiserem com a gente. Só que eu quero que você entenda, você que está me assistindo esse vídeo aí, até você chegar nessa maturidade de compreensão, vai se passar mais ou menos 20 e poucos anos. E ali nessa família então tá a criança, que começa a ter sequelas emocionais, o adolescente que muitas vezes tem a fuga nas drogas, no álcool, violento. E infelizmente, para ter essa compreensão de que esses pais abusivos são pessoas que não foram ensinadas a amar, que são pessoas machucadas machucando, que talvez, e na maioria das vezes, não vai ser nessa vida que eles vão mudar. E como seria bom se mudassem? E como seria bom se as pessoas que conhecem pais tóxicos, abusivos, mandassem esse vídeo para eles? Pai, você está assistindo esse vídeo, você pega muito pesado com seu filho, com sua filha, por que você faz isso? Cara, você está repetindo o que o seu pai fazia com você. Você achava legal o jeito que ele te tratava para você tratar o seu filho? E você que está me assistindo, que você tem um pai abusivo, você sabe como é ruim ter um pai abusivo, não repita isso com o seu filho. Mas a gente tem que ter o equilíbrio entre não ser um pai abusivo e não ser um pai omisso. Um pai que deixa o filho fazer tudo o que quer. Um pai que não dá limites. Equilíbrio. Essa é a palavra. Certo, pessoal? Espero poder ter acrescentado na parte 2. Um forte abraço a todos vocês. Fiquem com Deus.